Sejam muito bem-vindos ao Pode Performar, o podcast que só recebe pessoas de alta performance. Nível, eu não tenho alta performance, então vamos te ensinar a ter, para você um dia ter o prazer de estar sentado aqui performando e falando da sua performance. E hoje nós vamos receber uma pessoa que é super querida para mim, super importante na minha vida e também vai passar assim na sua. Vamos falar sobre superação. Ela é perita nesse assunto e vai explicar para nós como superar, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional e o mais importante, como encontrar a sua vida espiritual. E hoje nós vamos receber aqui a Andréia Palmeira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nívia. Como é que você está? Como é que você se sente? Ótima. Isso é o mais importante. Andréia, você é nativa. Eu gosto muito de receber aqui embora não receba muitas pessoas e quero receber pessoas nativas do país que falam a língua que os nossos ouvintes precisam ouvir. Porque não é que não podemos só receber os brasileiros, e nós temos brasileiros com história incrível, mas eu fico muito feliz quando eu recebo alguém que vai dizer para nós como fazer em português. Obrigada, espero entregar todo esse conteúdo. André, conte para nós um pouquinho como é que surgiu o seu interesse por desenvolvimento. Hoje a gente sabe que você é Master Coach, é formada, dá os seus processos e muito bem, temos muito bons depoimentos. Como surgiu essa curiosidade por um mundo além da estética? Bom, tem a ver desde o início da minha motivação em ajudar pessoas. Eu formei-me em comunicação empresarial, depois fiz a pós-graduação em psicologia e sempre tive aquele bichinho de ir para mais e conhecer o comportamento do ser humano e ajudar e transformarmos, a começar por nós e depois pelos outros. Tenho a minha empresa, vai fazer 23 anos, que não é da minha área de formação, mas mais uma das histórias que a vida dá muitas voltas, não é? E surgiu, e depois a parte de ir pelo desenvolvimento pessoal, e depois desenvolver-me como Master Coach e analista de perfil comportamental, tem a ver com uma fase específica da minha vida pessoal. Uau, 23 anos de empresa. Isso hoje em dia é histórico, é inédito, porque tem um estudo que diz que se as empresas passarem de 3 anos, já tem ali uma solidez. Passar de 7, já merece um prêmio, né? Então, 23 anos é muito tempo. O que durante esses 23 anos você adquiriu como empresária? Muita experiência, muitos conhecimentos, muita troca, porque o meu público é maioritariamente feminino. Portanto, a mulher gosta de conversar e eu desde o início que criei uma ligação muito próxima com os meus clientes. Uma das razões do meu sucesso é isso mesmo, é a intimidade e a proximidade. Ou seja, a minha cliente não é €1, não é um cifrão. É uma pessoa que está ali, que tem as suas dores, que tem a sua vida, tem os seus altos e baixos, as suas conquistas, os seus fracassos, como todos nós. E, portanto, é uma das coisas que eu acho, analisando o meu trajeto todo, não é? Que me fez prosperar, e logo nesta área da estética, que há muita concorrência e muitas vezes de concorrência desleal, não é? Porque não se preocupam com o serviço, com a qualidade que entregam, com os produtos que entregam e estão baseados no preço. E a minha postura nunca foi o preço, foi o que eu entrego para a cliente. O nosso serviço. Portanto, eu costumo dizer assim, eu não vendo protocolos, eu vendo resultados, portanto, nas várias áreas de estética. E foi isso que foi fidelizando os clientes e passa a palavra umas para as outras. Foi coisa que eu também nunca fiz, foi redes sociais, não era necessário. Foi algo que com o Covid nós todos aprendemos que era preciso fazer algo diferente.
porque eu estava habituada ao passa-palavra, que é o que de mais demora, mas é o mais fiável, não é? E o que mais fixa, né? Exatamente, porque as pessoas veem, não é Photoshop de imagens, não são filtros, não é o ângulo mais favorável, não, é a realidade, ou funciona ou não funciona. E pronto, e fui crescendo, e eu posso dizer que tenho clientes desde o início que abri a Epichic. Portanto, é uma grande vitória e sou super grata a isso, e acho que começou logo aí, a ouvir as pessoas, a perceber, e eu também a passar pelos meus processos, não é? De todos, da vida, e que me foi ficando o bichinho de querer ser uma pessoa melhor. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas virtudes, e uma coisa que eu faço diariamente é o que é que eu fiz de menos bem e o que é que eu posso fazer muito melhor, ou seja, aprender. Eu costumo dizer aos meus coaches, é sentar para aprender e depois levantar para pôr em prática, porque se nós só aprendemos, ficamos de obesos de conhecimento e não impactamos a nossa vida, nem a da nossa família e nem as pessoas que estão à nossa volta, não é? E foi uma das coisas que sempre me motivou, é o que é que eu quero deixar como legado para os meus filhos, que tenho 3. Que exemplo é que eu quero deixar de valores, de comportamentos? Não é só dizer, é mostrar o que é que eu faço, o que é que eu construí, o que é que aconteceu com todas as coisas menos boas que todos nós temos, qual foi a minha reação perante essas situações. E isso é super importante, porque uma autoanálise, nós aprendemos isso no mundo do desenvolvimento pessoal. Uma análise já é boa, então uma autoanálise, você chama para você a autorresponsabilidade. O que eu não fiz hoje que eu deveria ter feito? E o que eu não fiz hoje que poderia ter me dado o resultado que eu não tive? O resultado que eu não tenho hoje é porque eu ainda não fiz aquilo que eu tinha que fazer hoje. Então, a Bíblia ela é muito clara, ela diz que basta cada mal no seu dia. E nós estamos hoje querendo viver o mal de amanhã. Sim. Eu generalizo, não é só o mundo do imigrante, nem só o mundo de Portugal, é o mundo mesmo, em geral, que está vivendo muito mais o mal de amanhã e esquecendo de viver o dia de hoje. Isso causa-nos bastantes danos, tanto emocional como financeiro, quanto físico. O seu corpo paga por algo que você não tem controle. Já aconteceu isso com você alguma vez? Já, várias vezes. Só antes de dizer isso, eu costumo dizer aos meus coaches, nós temos que vencer o jogo da mente. Uau. E é aquilo que tu estavas a dizer, as pessoas hoje em dia não vivem o presente, vivem no passado, e daí as depressões, ou vivem no futuro, daí a ansiedade. E acham que tudo são as ações que controlam, é eu fazer. Não, se eu não controlar isto aqui, eu não consigo agir. Eu não consigo atuar, eu não consigo prosperar, eu não consigo sequer estar estável. E eu falo por mim, não é? Já tive 2 situações bastante significativas na minha vida em que não tinha inteligência emocional, não tinha maturidade e o meu físico cedeu, não é? Estive bastante doente, com um diagnóstico tinha 26 anos, um diagnóstico já bastante preocupante, no limite de ter um câncer, como se diz, portanto um cancro linfático, tudo pelo meu stress, que eu não sabia gerir. Eu estava preocupada em fazer. Eu estava na financeira, trabalhei lá 2 anos e meio na financeira do El Corte Inglês, antes de abrir a minha empresa, e eu queria era fazer, completamente workaholic. Quanto mais eu fazia, mais eu ganhava, e estava nesse vício, né? Sim, nesse vício. E para mim, a minha valorização, e depois tem a ver com as nossas feridas emocionais, não é? Com aqueles chips, como eu te falava ontem, não é? Que nos incutiram, que nos carregaram, é como se fôssemos... programaram. Exatamente, programaram-nos, o nosso corpo é como se fosse um software, agora chega ali, põe este chip, põe e tira. Portanto, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos educadores, os nossos professores, todos eles carregaram alguma coisa em nós que foi distorcer a nossa natureza, e outras foi potencializar e outras nem por isso. E eu achava que era valorizada em fazer.
Achava que eu sou valorizada, eu sou reconhecida se eu fizer. Porque foi isso que eu fui habituada. Se te portares bem, ouves umas palavras de apreço. Se tiveres boas notas, ouves uma palavra de apreço. Se fores uma boa profissional, és reconhecida. E então é isso, foi que fazer. Exatamente. É o fazer e não o ser. E não ser é uma das coisas que se vê muitas vezes nas pessoas que deixam de trabalhar, ou pela idade ou por uma doença, é terem crises fortíssimas de identidade e de existência do que é que eu sou agora. Eu já não sou médico, eu já não sou engenheiro, eu já não sou diretor, eu já não sou professor. Várias profissões, porque cresceram no fazer. E nós começamos isto logo desde as crianças. O que é que queres ser quando fores grande? E as crianças dizem, eu quero ser bombeiro, médico, professora. E não é, eu quero ser generosa, eu quero ser amorosa. Começamos logo desde pequeninos com esse chip de fazer. E eu sou reconhecida se eu fizer. E eu fiz isso. Portanto, tive isso, não é? Adoeci, depois disso o médico foi e disse, olha, ou muda de estilo de vida, ou então não vais estar cá muito tempo. E eu 26 anos, como não assim? Dá, como assim? Então tenho tanto dinheiro na conta, tenho a minha casa, comprei a minha primeira casa, nem 25 anos tinha, e portanto eu assim, como assim? Agora, e vi o quão somos frágeis, e tudo muda. E então foi aí que eu resolvi abrir a minha empresa, achando que ia ter mais qualidade de vida, não é? E que não é bem assim, não é? Porque as pessoas abrem uma empresa a achar que é muito fácil. Vai de férias. Que vai de férias, que é muito fácil. Mas não, o empresário trabalha nos feriados, trabalha nas folgas, trabalha nos fins de semana, entra mais cedo. Trabalha. E quem não é empresário não sabe até viver, porque há muitos cursos, mas poucas são as pessoas que vão preparar-se para serem empresários, porque basta ser empresário, basta assinar e dizer vou abrir uma empresa e depois logo se vê. Portanto, não vão um advogado, um contabilista, fazer a preparação. Não vão pedir informações. Fazer um estudo económico-financeiro de viabilidade do seu negócio, como é que não é, e portanto depois aprendem pelo caminho. E eu aprendi também pelo caminho. Eu não tive ninguém no meu ecossistema, eu não tinha amigos empresários. Os meus pais não eram empresários, os meus amigos não eram empresários, portanto eu não tinha fontes para beber de exemplo e ter um caminho mais fácil. Então claro que eu fiz erros, não é? Eu acho que o maior erro foi de confiar plenamente, sem acompanhar. Eu acho que nós sim devemos confiar, mas também devemos acompanhar os negócios. Depois também aprendi que quando nós fazemos algo bem, despertamos também muitas coisas nas pessoas que também querem ser como nós. E também aprendi a superar isso e a ressignificar e a reprogramar isso e a pensar, se as pessoas me estão a imitar, é porque eu faço algo bom. É porque se eu não tivesse nada para aportar, o que é que elas iam inspirar em mim? E foi, em termos empresariais, portanto fui-me adaptando, nunca tive parada só, não é? Fui a Relações Públicas Internacionais de uma empresa também, paralelamente com a minha empresa, viajei para a Ásia. Eu sempre fui muito sedenta de aprender e sempre ligado ao corpo, à pessoa, tratar de dentro para fora, de fora para dentro. E depois houve uma fase da minha vida pessoal muito difícil, em que eu vi, isto assim não dá, eu vou perder tudo o que eu construí, eu comecei a perder, porque se nós não temos a estabilidade emocional, as coisas caem, não há hipótese, e por isso é que se diz, todo o bilionário já esteve na falência. Já subiu e desceu. Exatamente. Né? Foi nas batidas do coração. Exatamente, agora é preciso, quem sabe fazer, volta a fazer, porque é íntegro, porque é uma das coisas que eu me posso dizer, como é que tu és, o que é que tu és? Eu sou muito destemida, eu sou corajosa, eu sou amorosa, eu sou muito amiga e empática, portanto eu acho que estes valores que foram-me ajudando, mesmo nas fases difíceis, a ultrapassar. E quando eu fui abaixo, verdadeiramente, em que pela primeira vez na vida eu pensei, não vale a pena.
e tinha uma dor profunda. Eu assim, mas eu cheguei aqui e agora para onde é que eu vou? Não consigo sair daqui, estou completamente perdida. Senti-me entrar num esgotamento enorme, porque emocionalmente não estava a aguentar uma situação familiar. Os meus filhos assim, mas que legado é que eu estou a deixar? Que exemplos é que eu estou a deixar? E foi aí que eu chorei muito, não é? No silêncio, em que as pessoas não imaginavam. As pessoas hoje fala-se muito de problemas, de ansiedade, de depressão, e as pessoas não percebem, mas como é que aquela pessoa está assim? E ninguém imaginava. Eu chorava sozinha, no duche. E então foi assim, não, isto não é mais, e eu ajoelhei muito e pedi, isto tem que haver mais, e foi quando me conectei de uma forma completamente diferente e verdadeira a Deus, que até lá era Deus, era o espiritual, era o universo, era o pensamento positivo, e foi. E como foi esse encontro com Deus? Você já disse como chegou lá. E quando chegou esse momento, o que você descobriu? Que havia muito mais do que eu pensava. Eu estava bloqueada pelo meu presente, a sofrer e a ver os meus filhos a sofrerem com o que assistiam, a vivenciar vivências que eu nunca tinha visto em casa, não é? E quando eu, a mulher empresária, que toda a gente via admira, a Andreia, né? que sim, não, ela faz tudo, e eu a ser vítima de violência verbal, psicológica, até física, e eu pensei, isto não é para aquilo que eu é para mim, né? Não é. E foi quando eu tive novamente esperança, e eu pedia, mas tem que haver mais, e apareceram as pessoas certas, o conhecimento certo, e eu tomei essa atitude de ir, porque costumo dizer que a vida é como um comboio, ele para, e eu tenho o livre-arbítrio se entro ou não, e eu tive o livre-arbítrio, ok, eu vou entrar, tudo o que eu fiz até agora era aquilo que tu estavas a dizer, nós fazemos aquilo que sabemos, se soubéssemos fazer, fazíamos de outra forma. E eu disse, se eu não soube fazer outra diferença, se eu não soube sair desta situação, é porque eu não tenho o conhecimento, nem sequer para detectar que esta pessoa tem este transtorno. Porque quando nós estamos nisto, nós estamos invadidos por esta manipulação e então ficamos sozinhos, as pessoas falam, mas quem te conhece sabe, não é? E foi isso que me dava conforto. Os meus amigos, as minhas amigas, a minha família sabiam, o meu historial dava provas da minha coerência, da minha estabilidade, da minha honra, dos meus valores, portanto não era uma situação que poderia abalar isso, mas eu precisava de força e fui encontrar essa força em que Deus fala connosco de muitas formas e pôs-me no caminho certo, a ter o conhecimento certo, e eu vi, se eu saí de um burnout total, de uma relação tão difícil, e eu saí dela e tão rápido e consegui ver o que era muito mais para mim, então eu posso ajudar outras pessoas a fazer esse caminho com autoridade, não é? Com legitimidade, porque eu passei pelo processo e portanto sei o que é possível ter estas áreas todas, ser empresária, estar bem, estar menos bem, estar mal, estar otimamente. E pessoalmente a mesma coisa. E como é que eu vou ultrapassar isto? Eu fiz esse caminho e é isso que hoje me motiva muito mais. Sou extremamente grata à minha empresa, como é óbvio, não é? As pessoas que colaboraram comigo e colaboram comigo, mas a paixão de transformar vidas saiu da Epichique, porque eu ali estava confinada a um espaço. E, portanto, tive 15 anos num espaço, agora vai fazer 8 anos noutro, portanto, eu gosto de estabilidade em determinadas... Muita. Dá-me segurança, não é? Gosto de arriscar, mas saber para onde é que vou, porque foi sempre muito dependente de mim. Todo o meu trajeto foi self-made, não é?
E o que você pode dizer para essas mulheres que ainda não identificaram que estão numa relação de abuso, numa relação de risco? O que você pode dizer para elas que muitas das vezes têm um potencial, mas que está sob uma opressão? Não estamos dizendo que é só do marido ou às vezes da mulher. Existem pessoas debaixo de opressão de mãe, de pai, Exatamente. de irmãos. A opressão, ela é maligna. Quando você não pode fazer aquilo que está dentro de você, aquilo que arde a sua alma, aquilo que você vai gerar resultado e fruto, é bíblico. Deus pediu figos à figueira e ele disse que não está na época. E Jesus falou, então seca, morre, porque eu estou pedindo, eu sou a árvore da vida. Então, há pessoas que têm a árvore, mas que está sobre uma mentalidade que não está na época de dar frutos ou de sair dessa estação. O que você pode dizer para essas mulheres? Pelo meu exemplo, a primeira coisa, pedir a Deus o caminho certo e luz para o caminho certo. Isso foi o que eu fiz. Eu não sabia para onde é que havia de ir e converti-me completamente a pensar, eu não mandei nada, portanto tudo o que eu sabia eu fiz, tudo o que eu podia fazer eu fiz, portanto pus nas mãos de Deus o caminho para me ensinar, a luz, que foi uma das coisas que eu sempre, por exemplo, desde miúda, desde pequenina, que eu queria ser mãe. Foi uma coisa que para mim, eu sou mãe. Eu sou uma mãe lutadora, uma mãe protetora, uma mãe educadora, uma mãe guerreira, uma mãe amorosa. E veio uma coisa desde pequenina. E uma das coisas que eu posso falar por mim é procurar o conhecimento certo. Eu, por exemplo, não sabia do que é que há muitos transtornos emocionais. E quando nós estamos no meio dessa situação, nós não conseguimos perceber. Porque uma das coisas que é sujeita à vítima, e foi uma coisa que foi muito difícil para mim considerar-me como vítima daquela situação. Ou seja, o primeiro estado é pedir ajuda. Consciência. Primeira consciência que... Depois Exatamente. Primeira consciencialização que não estou bem. E depois procurar ajuda. E como é que eu posso procurar ajuda? Se eu acho que a minha anormalidade é o normal, eu nunca vou sair daquele ciclo. E como tu bem disseste, há vários abusos. Maridos, mulheres, namorados, pai, mãe, tio, primo. Quer dizer, há muitos, desde o nosso ecossistema. Isso. Portanto, se nós não temos conhecimento é poder. Em tudo. Portanto, primeiro, tomar a consciência de que isto é o que está a passar, é normal, eu estou feliz. Aquela pessoa, seja ela o grau de parentesco que tem, edifica-me ou põe-me para baixo. Aquela pessoa valoriza-me fora da porta e valoriza-me dentro da porta. Há pequenas chaves que nós vamos vendo, e quando uma pessoa é vítima de violência dentro de casa, as coisas acontecem dentro de casa, não para fora. Para fora é tudo bem. Por fora tem que se manter a imagem de mãe perfeita, de pai perfeito, de avós perfeitos, portanto, e depois quando a pessoa que agride começa a perder o controle, que a vítima já sabe que aquilo não é normal, porque é uma das coisas que eles dizem, não, isso é normal, e fazem gaslighting, não, tu não ouviste, não, tu é que estás louca, não, eu não disse nada disso, ou eu disse isto, tu é que não ouviste, não, deixa estar que eu faço porque tu não sabes, e depois começa a escalar. Portanto, nenhuma pessoa entra, acho eu, não é? Claro. Eu falo por mim, entra sabendo que está ali um problema. Nós achamos que, até porque a pessoa edifica-nos, que é uma ótima pessoa, herói, que é o melhor, né? Que faz tudo muito bem. E depois, e o que essa pessoa tem é quer-nos aprender connosco, porque o que eles querem é o que nós temos, a luz que nós temos, e portanto querem-nos
drenar, sugar aquilo que nós temos. E eu, até uma determinada altura, eu não percebia, eu estava naquele núcleo de que não, isto é normal, não, isto é aceitável, foi só um grito, foi só um empurrão, foi só um puxão de cabelos. Começa sempre por algo que é só um pouquinho, sim, né? Sim, e depois vai aumentando. Depois vai escalando, porque depois o que é? Eu agora vou mandar tudo isto ao ar, não é? Porque não, eu é que sou louca, não é? Se deitar isto para baixo, eu tenho que aceitar. Você acaba reconhecendo e trazendo para você algo que não é seu, mas que você passa a acreditar que é você, que seja você e normaliza o que não é normal. O que não é comum, o que não é real, o que não é verídico, ou seja, seja numa situação, eu já tratei de um caso que era numa situação de amizade, entende? Então assim, o amigo ou a amiga era opressor, sim. era dominador, era abusador, e a outra pessoa não conseguia, achava que ele estava protegendo, achava que ele estava cuidando, exato, preocupando, e estava acabando com a vida uma daquela forma de manipular. pessoa. A manipulação é assim, não é? Faz-nos sentir que tudo aquilo que nós construímos, afinal não é como apagou, não é? Não existiu. E não é verdade. Uma vez ouvi uma pessoa dizer assim: tu não te apaixonas pela pessoa, tu apaixonas-te pelo modo, né? Como tu ficas apaixonada, como tu te sentes quando estás com aquela pessoa. E então, como é que tu estás quando começas a sofrer abusos? Tu estás ali. Eu lembro-me das minhas funcionárias dizerem assim: a André entra na empresa e parece o sol. Fica toda a gente a rir, fica toda cheia de luz, e eu deixei de ser essa pessoa. Durante um tempo, eu pensei, isto não é normal. Isto não é este legado que eu quero que os meus filhos tenham. Eu não quero que a minha filha reproduza um padrão, eu não quero que o meu filho reproduza um padrão. E se eu não quero, eu tenho que ter a coragem de fazer diferente. E aí fui procurar ajuda. E então entrei na minha jornada de transformação pessoal, a trabalhar as minhas emoções, a perceber porque que gatilhos é que tinham dado para eu me deixar aproximar por este tipo de situação, para eu tolerar este tipo de situação, porque há muitas formas de pôr os nossos limites com amor e respeito, a começar por nós próprios. E não há nenhuma criança feliz que possa ver a mãe ou o pai infeliz. Não há nenhuma criança feliz que veja abusos. Nós somos a referência dos nossos filhos. E é engraçado que essa semana eu vivi algo que foi... eu fui falar com a minha filha algo, foram duas coisas. Uma boa e uma ruim. E ela disse... Do nada ela mesma disse... Ai, mãe, eu quero fazer isso porque eu vi a senhora fazendo. E eu... Ops. Essa era a boa. A ruim foi... mas tu fazes... Eu também estou fazendo. Sim. Então, assim, duas situações de referências que você não vai... O seu filho não vai ser o que você ensina para ele. O seu filho vai ser o que tu mostras a ele. Então, o que você vive é o que o seu filho vai querer viver. Então, quais são as referências que você, dentro de casa, está dizendo a ele? Se você deixa o seu amigo ser abusador, se você deixa o seu amigo ser... dominador, se você deixa ele ser alguém que vai ser o seu opressor, o seu amigo vai buscar, o seu filho vai buscar essa referência e ele vai procurar nos amigos dele que, não, meu pai tem um amigo abusador, então eu vou procurar um amigo abusador. Legitima. E começa uma repetição de padrão. E isso não é mito, não é história de desenvolvimento pessoal, não é história de coach, não, isso é realidade. Isso é uma realidade comum que acontece nos dias e cada vez mais. Se você parar o seu filho, senta como você senta, come o que você come, vive o que você vive, gosta do que você gosta, é 1% dos filhos que não são o exemplo, a referência dos pais. Então, assim, se a mulher hoje está solteira, vai procurar alguém para casar, e não faz esses requisitos, não escreve essa lista, eu quero um homem de Deus, quero um homem respeitador, quero um homem que fuja da lei do narcisismo, que seja trabalhador, que queira ter um negócio, que queira ter filhos. Eu tenho um caso que tava tudo muito bonito, casaram, só que esqueceram de perguntar
quem queria ter filhos. E agora o rapaz não quer ter filhos e a moça quer ter filhos. E nenhum dos dois tem problemas. Então, assim, tá uma guerra, porque muitas das vezes ela até fala em divórcio, mas ele diz, não estava nos meus planos agora. E não hoje em dia, nós vemos casais que já estão juntos há anos, um quer curtir, o outro quer família. Então, julgo desigual, vou deixar para você que está nos ouvindo essa observação. Julgo desigual não é apenas na religião, na crença. Julgo desigual é na idade, nos gostos, nos projetos, nos objetivos, no querer, os resultados, nos princípios, nos valores, no respeito. Então, assim, eu achei interessante, eu não sei se você viu, mas tem um vídeo viralizando que é uma menina de 16 anos pra já. Essa menina de 16 anos não devia estar namorando, mas tá tudo bem. Não está tudo bem, mas não é um problema meu, é uma filha de outra pessoa que dá um bom exemplo, que ela chega e fala, pai, eu preciso muito falar com você. E o pai diz, minha filha. E ela fala assim, eu cheguei na casa do meu namorado e ele estava gritando com os pais dele. Foge. Eu não gostei da atitude dele, fiquei pensando naquela atitude e agora eu quero um conselho. O pai dela falou, você vai ligar para ele e vai terminar com ele, porque se ele grita com quem deu a vida a ele, o que ele não vai fazer com você? E ela responde ele, então eu vou terminar, ou seja, ela já... primeiro, mostra que ela confia no pai dela. Exatamente. Segundo, o pai dela é uma referência para ela, porque se ela ouvisse gritos dentro de casa, a ela ver o namorado gritando com os pais seria normal. Então, como ela não tem aquele ambiente para ela achou estranho, porque se não fosse, ela não tinha achado estranho. Então, o que eu tiro por aqui? Qual o ambiente que o seu filho tem vivido? Qual o ambiente você tem permitido o seu filho viver? Qual é... Joaquim é uma bênção, gente. Eu acho que de tanto eu falar do Joaquim, vai ter uma lista de meninas querendo casar saber com quem ele. É o Joaquim. Joaquim não quer casar agora, tá, meninas? Nem com 16, nem com 20, nem com 22. Nívia, enquanto tu tomas o teu café... Eu tô precisando. Isso é um vício, tá, gente? Queria-te dizer, não só... Rede nacional. Não é só o exemplo. Muitas vezes o que nós somos também é pela omissão. Uau, a omissão olha esse assunto. De valores, a omissão de exemplo, a omissão de carinho, a omissão de reforço da identidade. É o que é normal, né? O que a gente fala, não é normal. Então muitas as pessoas acham que só porque eu não assisti dentro de casa eu não vou tolerar isso. Não é assim. Funciona assim. Porquê que as vítimas são vítimas? Ou porque assistiram, não é? E para elas é o normal, como tu estavas a dizer, ou porque houve omissão de muitas coisas da parte ou dos pais ou dos educadores, se fosse quem fosse, na fase da criança, que não lhe deram as razões, os motivos e não edificaram aquela criança desde que ela nasceu. Então, se aquela criança tem uma mãe, porque não sabe, aqui não há culpados, todos nós somos vítimas de outras vítimas, eu fiz coisas que sei que não deveriam ter sido as melhores, a minha consciência leva-me a modificar, eu não atuei melhor disto. Sair do estado. Exatamente. Eu não fiz isto a educar a minha filha, os meus 2 filhos, cada um tem uma personalidade diferente, eu não posso educar igual. Quando os pais dizem assim, eu eduquei da mesma maneira, é impossível. Até quando há gêmeos, tu sabes que um demanda uma situação completamente diferente. Portanto, se eu sou mãe aos 27, aos 37 e aos 41, eu nunca vou ser a mesma pessoa. Eu sou uma pessoa diferente. Como filha, eu reajo de uma maneira aos 16, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, tudo. Portanto, há feridas emocionais, os tais chips, as tais crenças, aquela criança ferida que em adulto é uma vítima porque a sua identidade não foi bem integrada. Então ela não valorizou, ela não teve provavelmente um pai ou uma mãe que dizer assim, olha, como o pai dessa miúda que tu disseste, achas que isso é normal? Se ele trata assim a mãe,
é porque ele vai tratar assim. E normalmente... Pior, né? Porque a menina nem deu à luz. Exatamente, mas o abusador normalmente viu isso dentro de casa e acha que é normal. Claro. Viu o pai a abusar da mãe, ou viu a mãe a abusar do pai, ou viu um avô ou uma avó a maltratar os pais. Então, isto é uma cadeia. E então a repetição de padrão acontece porque é o teu exemplo, é aquilo que tu fazes fora de casa e dentro de casa. Eu sei de casos, fora é um pai tão extremoso, ele mostra que é super preocupado com as crianças, e depois dentro, vão lá brincar, vai lá para o iPad, vai lá fazer companhia aos avós, agora vão fazer isto porque eu agora não posso, que estou aqui no computador. E as crianças sentem, e as crianças não mentem, podem ter medo de dizer a verdade, porque têm medo, porque se um pai exerce autoridade e não o exemplo, é isso que elas têm, é medo e não respeito. E portanto uma vítima que é vítima não é só porque viu isso, é pela omissão do que teve em casa também, ou na escola, ou nos seus cuidadores. E isto é uma bola de neve. E se nós não temos o conhecimento, e como eu te disse, conhecimento é poder, e foi o que eu fui à procura de conhecimento, e tenho amigos e amigas verdadeiros que eu sei que posso contar quando eu estou mal e quando eu estou bem. São aqueles que celebram comigo as vitórias, porque assim, amigo, quando tu tens algo para aportar, toda a gente é amigo, não é? Se tu dás, mas aí é baseado no que tu tens e não é, mais uma vez, o que tu és, não é? Portanto, eu fui criando o meu núcleo de amizades, são meus amigos pelo que eu sou e não pelo que eu tenho ou pelo que eu lhes dou. E então eles estão comigo, e quando eu estou, olha, Andréia, aqui não tiveste tão bem, assim, olha, é verdade, não tive, então eu vou melhorar. Porque dizer, desculpa, e continuar a fazer a mesma situação, isso não estás a perder desculpa nenhuma, estás a ser hipócrita, estás a querer manipular aquela pessoa. Eu disse uma coisa que não devia, mas eu estava com a cabeça perdida. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou dar um depoimento meu, que é para não ficar contando só casos de outras pessoas que tudo bem não, é preciso resolver quando você viu uma repetição de padrão e quando você vai lá, igual a Andréia falou, a gente toma consciência e corrige, mas tem casos que a gente toma consciência e não corrige. Então vou contar um caso meu. Eu estou num relacionamento, ok? E eu disse, já que eu tenho que beber água de novo. E eu disse, olha, a pessoa é habituada a beijar toda hora e andar de mão dada. E eu falei, olha, meu amigo, é o seguinte, eu não tô habituada a isso, não gosto disso e não quero fazer isso. Ele falou, não, meu bem, não funciona assim. Isso aqui é um relacionamento. Quem namora, ou quem casa, ou quem está junto, anda de mão dada, porque eu vou te proteger segurando na sua mão. Eu não vou te proteger se você andar 5 metros de distância de mim. E outra, todas as vezes que eu for te beijar, é que eu estou demonstrando para você que eu estou sentindo sua falta, que eu quero estar perto. Eu não estou te perguntando se você está habituada. Eu estou te mostrando que nós vamos ter essa aproximação. Foi claro, é mostrar os valores e os princípios. Escuta, para ver se dá. Aí deu ruim, Joaquim. Você quer me dar? Deu ruim pra mim, porque eu falei assim... E agora? Mas eu não quero. Aí ele falou, então não vai ser possível nós termos um relacionamento. Ele não abriu mão do que pra ele era demonstração de proteção de homem, né? De uma estrutura provedora, protetora, de um sacerdote. E eu falei assim, pera lá, eu estou trazendo uma experiência de outro relacionamento meu, de uma vivência minha, não só de outro relacionamento, mas da minha família, porque eu nunca vi meu pai pegado na mão da minha mãe, nunca vi meu pai beijando a minha mãe, nunca vi meu avô beijando a minha avó, nunca vi minha avó andar de mão dada com meu avô. Então eu achei o seguinte, eu também não vou andar de mão dada. Sabes que há muitas pessoas que dizem, antigamente era assim. Não, porque eu sei de casos mais antigos, não é? Avós, etc. Que beija até hoje. Exatamente, que têm manifestações de amor e de carinho atualmente. Mas deixa eu te mostrar, quando uma pessoa quer realmente que a outra mude,
Às vezes nós tá andando na rua e eu começo a fazer assim, tipo, me solta, pelo amor de Deus, que isso tá me sufocando. E ele só diz, tem calma, porque esse é o processo. Exatamente. Isso é o normal, isso é um casal. E eu aí eu vou buscar na minha mente o seguinte: sua mente foi feita para te proteger. Então o que ela fez foi dizer, para sua mãe não sofrer, ela não pegou na mão, para sua avó não era o caso, então elas não fez, então não faça também. Então hoje em dia eu estou num processo de quê? De tomar consciência e corrigir os erros, porque senão eu vou voltar para outro relacionamento que vai ter sempre os mesmos padrões. E não é o que eu quero. Embora eu também tenha que reconhecer os meus erros. E nesse caso eu disse claramente, não quero beijar, não quero pegar na mão, principalmente no público. E ele disse, pois, mas aqui não se trata do que você quer, se trata do que é bom pra gente. Então é bom estar perto e encontrar pessoas que tenha um bom posicionamento, que sabe quem ele é, que sabe quem ela é, que vai te conduzir, porque a mulher, ela tem que ser direcionada, ela precisa, né? Eu já disse isso várias vezes, toda mulher quer um homem que manda nela, mas não é um carrasco, não é um narcisista, não é um opressor, é um homem que diz, eu não tô te perguntando o que você quer, eu vou pegar na sua mão e nós vamos andar de mãos dadas, porque isso é um relacionamento. Eu falo isso muitas vezes para outras pessoas, eu digo, eu não vou soltar sua mão, eu vou segurar, eu vou andar de mãos dadas com você, mas com quem eu tenho um relacionamento eu não quero. Que exemplo é esse que eu estou dando para os meus filhos, para os meus mentorados, para a minha equipe? Então, assim, tomei consciência, ok, então agora é o estado de sair dessa... para fazer. Exatamente. Aprendemos, sentamos para aprender e levantamos para fazer. Uma das coisas que eu falo e que nós também já falámos, nós as duas, e falamos com os nossos mentorados, etc., é o cérebro quer poupar energia. E mudarmos de padrão, mudarmos de comportamento, o cérebro gasta mais energia. Portanto, nós fisiologicamente, anatomicamente, temos algo que nos prende a ficar no mesmo sítio. É como aquela situação, ele bate, mas eu já sei como é que ele bate, aonde é que ele vai bater, já sei o antes. Quanto tempo dói. Exatamente, e então, como as crianças, o pai ou a mãe castigou, mas eu já sei que... Não, então preferimos ficar naquilo e manter aquilo. Manter aquilo como se fosse o normal. É aquilo que eu estava a dizer no início. O anormal nunca pode ser normal. E não é às vezes só pelo exemplo, é pela omissão. Muitas e muitas das vezes é pela omissão que nós tivemos desde que nascemos. E aí mas quando vamos repetindo. Mais uma vez eu queria omitir. Exatamente. Não tenho relacionamento, porque muitos anos da minha vida, ninguém sabia que eu era casada ou que eu tinha um marido, porque eu omitia. Exatamente. Então, já para eu não sofrer, porque eu não pego na mão, eu não beijo, eu não mostro, eu não faço nada, então eu omito. A pessoa se esconde, tá tudo bem, eu finjo que sou feliz e tá tudo certo. Não funciona assim. A omissão é o caminho para a perdição, para a depressão, para a ansiedade, para a destruição de uma família, de uma empresa. Se você omite aquilo que não é para ser omitido, você está caminhando para um caminho que não é bom. E nunca ficas cada vez mais isolada. Isso foi uma das coisas, né? Exatamente. Uma das coisas que eu tive foi isolamento. Isolamento, cada vez mais sozinha, portanto eu deixei de estar tão presente na minha empresa, eu deixei de estar tão presente para as minhas amigas, eu deixei, porque eu tinha vergonha, a começar, nós temos vergonha para dizer que estamos a passar isso. Mas o que é vergonha? É orgulho. Não é? Muito orgulho. Eu não quero assumir que estou a passar por esta situação. E que eu me permito passar por isso. Então, uma das coisas, 90%, 80% e tal % dos nossos problemas vem do orgulho. E o orgulho tem muitas formas de atuar. E quando nós percebemos isto é orgulho, isto não é normal, eu já tenho esta consciência, então eu tenho a responsabilidade de me posicionar e de sair. Não só para me viver a minha vida, como também para dar esse exemplo. E em tudo, aquilo como tu estavas a dizer, as pessoas falarem desde o início, as pessoas casam-se, as pessoas abrem empresas sem saber como é que é abrir uma empresa, o que é que implica uma empresa, as pessoas
começam relacionamentos sem discutirem qual é o meu princípio? Como diz isso dos filhos, ter filhos ou não ter filhos? Quais são os valores inegociáveis? Vamos viajar quantas vezes? Exatamente. Vamos ter... E então o que é que acontece? Começam a viver juntos sem falarem com isso, começam a namorar sem saberem isso. Eu percebo que no início nós não sabemos nada, não é? Estamos a conhecer as pessoas, mas vão viver juntos sem saber, vão casar sem saberem o que é importante e inegociável para mim. Tem pessoas que casam até sem conhecer a família da outra pessoa. Sim. Aí quando vai descobrir, não fala com o tio, não fala com a mãe, não fala com não sei quem, então é uma confusão e fala, meu Deus, eu não sabia. Não sou porque não quis. Não sou porque não quis ir atrás. A preguiça, a omissão, o medo de descobrir quem é realmente a pessoa, porque tá no estágio de paixão. Apaixonou-se por quê? Pelo aquele momento. E quer viver aquele momento. Só que momento de paixão acaba, momento de tesão não dura eternamente. Aí vem o quê? Vem a realidade física, emocional, ok? Mental e o mais importante, espiritual. Não quer nem saber se o cara espiritualmente se conecta com alguma coisa. Se ele é frio ao acreditar que nem o universo coopera para o bem daquela criatura que viva, você acha que ele vai ser quente ao pensar na sua dor? Por amor de Deus. A carência leva a muitas más decisões. Muitas más decisões, porque a pessoa quando está carente, seja emocionalmente, financeiramente ou algo, tu aceitas tudo porque tu não sabes o teu valor. Claro. Quando tu estás carente, tens muitas carências em ti, eu vejo isso nos processos de coach que tenho, não é? E incrível a responsabilidade como nós pais, mãe, pai, temos sobre os nossos filhos. Porque a maior parte das pessoas, não vou dizer 100%, não é? É tudo por carência que vem lá de infância. Então aquela carência chega a uma altura que está a gritar. Eu estou desesperada para ser mãe, eu estou desesperada para ser pai, eu estou desesperada para casar, e depois fazemos as escolhas erradas, não vemos os princípios, não vemos os valores, e depois quando aparecem os chamados red flags, não é? Os sinais vermelhos a dizer isto não é normal, nós pomos os óculos cor-de-rosa, claro, e dizer assim, anti-reflexo, eu assim, isto eu não vi bem. Não. Quantas vezes é que a pessoa precisa te mostrar que a pessoa não tem os mesmos princípios? Quantas vezes é que a pessoa precisa de ter uma atitude menos correta para tu perceberes que ela não tem os teus valores? Basta uma. Porque se a pessoa pode errar e dizer assim, olha, eu errei, eu tive essa consciência e realmente mudar, aí essa pessoa é honrada. Aí essa pessoa teve a consciência que não agiu da melhor forma, porque nós somos falhos, não é? E estamos no processo de evolução. Agora, se a pessoa continua a repetir, ela não está arrependida. Ela é hipócrita e continua a fazer. E é o exemplo que tu dizes, muita gente vai para a igreja. Eu vi isso. Lá fora da igreja, ou dentro da igreja, fazem isto e aquilo outro. E depois dentro de casa não fazem nada. Não fazem nada. Eu vivi isso. Meu pai. Então afastam as pessoas. Meus pais, né? Exatamente. Afastam as pessoas da igreja, afastam as pessoas dos bons valores. E é uma bola de neve. Portanto, eu digo, ser dentro e fora de casa. Não é só para a aparência. Tu tens que dizer como legado, como mãe, como pai, como empresário, como amiga. Eu não posso dizer aquela pessoa é ótima e depois atrás ir falar. Uma das coisas que me põe agora já neste momento estupefacta, antes revoltava muito porque não tinha inteligência emocional e não percebia, é as pessoas, como se costuma dizer, ir morder na mão a quem lhe deu de comer. E ficava assim, eu chorava, como eu tive, pessoas que trabalharam comigo e saíram para abrir os seus negócios, a copiar exatamente o que eu fazia, mas como é que é possível? Eu ensinei tudo. A pessoa nem sabia fazer nada de nada. Eu ensinei o beabá, eu ensinei a minha expertise, o meu aperfeiçoamento, aquilo que é só a minha técnica. Como é que agora a pessoa... E depois ressignifiquei, não. Superar. Eu assim, ela só me copiou porque ela não tinha ideia. Ela não tinha ideia e porque o que eu fazia era de valor. Porque se eu não fizesse uma coisa de valor, ela não me ia copiar, não é? Uhum. E vem tudo por aí. E agora ia dizer uma coisa e perdi-me eu vou só complementar. Muitas pessoas chegam em mim e falam assim, Nívia, você não viu o que o fulano falou de você? Ainda bem que falou de mim, porque imagina, nem lembrasse que eu estava existindo. Era muito mal, quer dizer, eu estou trabalhando para você que está em casa lembrar que eu existo. Exatamente. E aí, ninguém fala, então eu estou no anonimato. Não é isso que Deus quer para minha vida. Então,
O que eu tenho a consciência é que amo as pessoas que falam bem e oro para aquelas pessoas que falam mal, principalmente sem me conhecer. Dou total liberdade para quem senta à mesa comigo, chora as minhas dores, alegra as minhas vitórias para falar. A Nívia errou, a Nívia fez, puxou cabelo, não puxou cabelo. Agora, você que nunca sentou na mesa comigo, meu amigo, deixa eu só te falar uma coisa. Tem um hino que diz: quem toca em você está tocando em Deus. E eu estou tranquila quanto a isso, porque papai não dorme e eu sou filha do papai, viu? E as pessoas fizeram o caminho que tu fizeste? Pois é. Por exemplo, a mim dizia, é empresário isto, mas alguma vez foi empresário? Já teve a responsabilidade de pagar ordenados, subsídios, finanças, fazer investimentos que uns eram bons e outros não eram? Já teve essa responsabilidade? Se não teve, vai falar do quê? Do quê? Como é que alguém não tem resultados, não tem posicionamento, não tem uma empresa, não tem pessoas a seu cargo, vai falar de quem tem? Então, você que pede... pessoas, desculpa interromper-te, ou então pessoas que tu ensinaste a fazer esse caminho... Vai falando. E depois, são o que são, graças ao teu ensinamento, à tua generosidade... É porque não aprendeu direito. Exatamente. E depois, como esse caminho acabou, essa porta, agora tu de... ótima, de bestial, passas a besta num segundo. Demoras uma trajetória para fazer. E olha, por causa disso, eu lembro, o meu filho mais velho nasceu com um problema físico. E não foi diagnosticado na barriga. Eu fiz imensos exames, tudo que havia da melhor na altura, ecografias, a TSD, etc. Mas nasceu com o esófago fechado. E não foi detectada só quando ele nasceu, é que isso foi detectada, teve risco de vida. Se fosse há uns anos atrás, ele tinha falecido, e eu conheci pessoas que isso aconteceu, exatamente com o problema do meu filho, e graças a Deus ele está aqui, mas eu tinha essa experiência, eu vivi com mães nos cuidados intensivos e nós partilhávamos essa dor, cada uma com os seus problemas nos seus filhos. E eu aprendi a relativizar. Quando eu via uma febre, eu dizia assim, isto é uma febre. Eu via crianças com 40 graus de febre no hospital da Estefânia, em que não havia água quente, porque desligavam as caldeiras por causa do gasto de eletricidade, e não havia. Então eu via enfermeiras e mães a aquecerem malgas de gelas, não é? De água fria da torneira no micro-ondas para fazerem água tépida para baixar uma febre. Eu vi muita coisa. E quando tu me falas de superação, assim, eu tenho muitas histórias disso, e o que eu te posso dizer é que a minha fortaleza interior, a minha parte destemida e corajosa me levou, e sempre guiada. Eu sempre soube que eu tinha uma luz. Eu não sabia qual era. E eu dizia assim, eu preciso da luz. Ela pode mudar de caminho. Eu agora posso achar que é ali, e depois se essa luz se torna escura, eu saio, eu quero ali. Mas eu sempre fui à procura da luz. E quando tu não tens a experiência, tu não sabes viver. E aconteceu isso na minha família, deu a minha irmã levar uma vacina estragada, e o meu pai dizer, a minha madrasta dizer, ela teve, estávamos a falar de dores de filhos, não é? E ela dizer assim, porque a Mafalda levou uma vacina estragada, e o meu pai dizer, não, porque quando ela bateu com a cabeça na banheira, e eu pensei assim, eles não percebem. O que é isto? Mas eu não invalidei a dor deles. Eu assim, o meu filho Afonso teve em risco de vida, teve 3 semanas internado nos cuidados intensivos, teve 1 ano a fazer endoscopias para ele conseguir comer. Então aquilo que tu tens de vivência dá-te autoridade, e tu falas a mesma língua. Se eu não vivo isso, como é que eu vou explicar? Como é que eu vou ensinar a superar? Eu tenho autoridade para dizer, eu sou mãe de 3 filhos, eu sou vítima, eu sou vítima, fui vítima, não sou, graças a Deus, eu fui vítima de violência verbal, psicológica, muita manipulação física. Eu sou empresária, eu sou master coach, eu sou analista de perfil comportamental. Eu aprendi, eu sou isso agora. Porquê? Porque eu quis sair do problema. Aquilo que me fez mal foi aquilo que me reergueu, e juntei-me a pessoas que também tinham resultados. Eu não posso juntar a uma pessoa que teve um problema e que continua nele. Porque essa é a autoridade, essa é a minha história. E
tu só podes ter, quando as pessoas dizem, eu feio, eu rezo muito, eu oro muito, mas só quando está tudo bem. Quando eu estou... Ou quando está tudo mal. Tem aquelas pessoas que só procura Deus quando está tudo mal. Quando eu estou a morrer, o que não é crente... O mundo está acabando, aí vai procurar Deus. Agora vou rezar, meu Deus, minha Nossa Senhora, e vem-me aqui ajudar. Nunca falaram em Deus. E agora vê. Ou então, ótimo, está tudo. Não. É manter-te com a tua integridade todo o processo, nas zonas menos boas, nas zonas boas, e ires crescendo e impactar. Se não estamos aqui para impactar vidas, o que é que nós estamos a fazer? O que é? Isso é uma pergunta que uma vez me fizeram, e na verdade eu acho que foi até o Medina que me fez, ele me perguntou, estás aqui para quê? E outra, se você morrer agora, quem vai sentir sua falta? Que falta você vai fazer? Porque uma coisa é quem vai sentir sua falta. A Nívia morreu. Estou sentindo tanta falta dela. Outra coisa é que falta você vai fazer nossa, se a Nívia tivesse aqui, a Nívia ia fazer isso muito bem. Nossa, a Nívia ia me ensinar isso. A Nívia. Isso é de pensar. Porque se você não está aqui a fazer nada e nem vai fazer falta nenhuma... Tens que rever o seu conceito. É o legado que tu deixas. Eu, por exemplo, como empresária, há muitos empresários que não ensinam tudo porque têm que guardar as cartas, as supostas cartas na manga. Ele não pode saber o mesmo que eu. Não, eu nunca atuei assim e não me arrependo até hoje. Eu ensino tudo o que eu sei. E daí que as pessoas que são formadas por mim e agora as minhas mentoradas, os meus coaches, etc., eu ensino tudo, eu entrego tudo aquilo que eu sei e mais aquilo que é suposto entregar e ainda mais, porque é isso que me dá prazer. E ver, esse é que é o legado, que é não só o que tu deixas aqui, olha, ok, vou fazer uma falta emocionalmente ou financeiramente a alguém, mas aquela pessoa eu ensinei a pescar, ou dei-lhe só a cana, não é? Que legado? A minha empresa, eu não estou lá, muitas e muitas vezes, mas a minha empresa é autossuficiente. Porquê? Porque eu ensinei as pessoas a trabalharem por mim. E esse é que tu te posicionas também como líder, não é? Como é que tu estás? Tu tens que és aquele empresário bombeiro que estás ali a apagar fogos? Ou que a empresa só funciona quando tu estás? Ou és aquele empresário líder, nível 5, como nós empreendemos e ensinamos, que quando tu não estás, eles sabem fazer. Porque eles lembram-te. A Nívia ensinou-me isto, a Andréia ensinou-me isto, como é que eu haveria de agir, como é que eu havia de... Ela formou-me, ela deu-me a cana, ela ensinou-me a pescar e eu agora posso fazer o caminho. E isto em todas as áreas. Quando me dizem assim, vamos fazer mentoria ou vamos fazer business, porque eu faço, não é, coaching life e business, como é que o empresário pode ser bom empresário se não estiver bem emocionalmente? Eu falo por experiência própria. Tantos erros que eu fiz em termos empresariais porque eu não tinha determinado conhecimento emocional. Então, resumidamente, quando as coisas nos acontecem, porque vão acontecer a toda a gente, sejam boas, más, acontecem a todos nós. Falamos agora sobre colheita. Como é que tu te posicionas? Fazes como a avestruz e ficas lá à espera que toda a gente resolva? Com a cara enfiada no buraco. Exatamente. Ou podes chorar, choras, berras, o que for preciso, mas tem um tempo. Ok, eu vou chorar por um tempo, eu grito, faço e vou à procura de solução. E como é que eu vou à procura de solução? De quem já passou por isso. Quem tem resultados. Quem até pode ter caído, mas voltou a subir. Isso para mim é que é um exemplo de referência. Isso é superação. Exatamente, não é quem esteve lá em cima, porque quem tem lá em cima, quem nunca teve um filho com problemas, quem nunca passou por um divórcio, quem nunca teve dificuldades numa empresa, isso para mim não é exemplo. Não é essa pessoa que eu quero seguir, porque essa pessoa não tem a vivência da vida. E nós vemos isso na Bíblia. Jesus era quem era e passou pelo deserto, não é? Ou quando dizem, eu quero afastar os lós da minha vida, não é? Eu quero não ter as pessoas que me põem para trás, eu quero as pessoas que vamos juntos para a frente, que dissemos assim, olha, isto podemos melhorar e vamos juntos melhorar, sempre com o propósito de transformar mais e mais pessoas, começar por mim, porque é uma jornada, não é? Estamos numa evolução. Agora o que temos que nos posicionar é consciência do nosso estado atual, do nosso presente, também do nosso passado, para nós percebermos como é que chegamos a este presente, o que é que tivemos de bom, o que é que tivemos de menos bom, o que é que tivemos de omissão de mãe, de pai, de avó, de primo, de empresários, entidade empresarial,
O que é que foi omisso? O que é que nos está a levar a estarmos, como nós aprendemos, no estado atual, no estado presente? Que códigos é que nos foram enraizados? E para onde é que eu quero ir? Há muitas pessoas, Nívia, tu sabes para onde é que queres ir, eu sei para onde é que quero ir, mas há muitas pessoas que não têm ambição. Não sabem. Acham que a própria palavra ambição é um pecado, é mau. E literalmente não sabem. Não sabem qual é o significado. E agora eu vou fazer uma pergunta aí para nós terminarmos. Eu quero que você fale para nós e para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. Ainda bem que. O que você pode analisar na sua vida que você fala, ainda bem que eu me superei, ainda bem que eu me reerguei, ainda bem que o que na sua vida? Ainda bem ou graças a Deus, né? Mas ainda bem na mesma. Olha para onde? Olha para aquela câmera ali e diz: ainda bem que eu vivi tudo o que eu tinha para viver e vivi até agora. Porque foi isso que eu vivi que me fez o que eu sou agora. Que me fez chegar até aqui. Exatamente. Uau. Não me arrependo de nada, sou grata a tudo, aos momentos bons, aos momentos menos bons. Ainda bem que eu vivi tudo o que eu vivi, porque eu sou uma pessoa muito melhor, eu posso ajudar muito mais pessoas, eu não sou única e, portanto, eu sou grata às pessoas que me fazem bem e sou grata às pessoas que me fazem muito mal, porque eu aprendo a não ser como elas. Uau! Não, depois dessa, nós ficamos por aqui. Quero mandar um beijo para vocês que estão em casa, nos assistiu até agora. Hoje foi um dia, assim, de extrema importância, muito conteúdo. Você que nos acompanha, que teve anotado, tenho certeza que já tem esse caderno pela metade. E volto a dizer, envie esse podcast para aquela mulher que você sabe que necessita ouvir, aquela pessoa. Nem envie esse podcast é só para mulher, não. É para aquele homem que precisa aprender a ser um homem segundo o coração de Deus. E nós ficamos por aqui. Quero mandar um beijo para você no dia de hoje, né? Um dia tão especial. E nós esperamos por você no próximo episódio. Andréia, muito obrigada. Muito obrigada, Nívia, pelo teu exemplo, pela tua generosidade sempre. É uma honra para mim ter-te conhecido, tu fazes parte da minha vida, de mão dada, e aquilo que tu disseste no início, quando nós nos conhecemos, eu não vou largar a tua mão, tu cumpriste. E, portanto, estamos juntas em muitos mais projetos e que vamos transformar muitas pessoas por aí. A Europa que nos segure. Um beijo.